Passaremos agora às homenagens. Este evento recebe convidadas e convidados comprometidos com a defesa dos direitos humanos, especialmente aquelas e aqueles que lutaram na resistência à ditadura militar e pelo retorno da democracia no Brasil, buscando reiterar o compromisso em favor da dignidade, homenageando-os como um dever do Estado de Direito. A primeira homenageada de hoje é Carmela Pezzutti, homenagem in memoriam. Carmela nasceu em Araxá, em 1926. Em 1968, entrou na organização Colina, Comando de Libertação Nacional, na luta pela derrubada do regime militar. Foi presa em 1969 e teve seus filhos, Ângelo e Murilo, também presos e torturados. Participou da VAR Palmares, Vanguarda Armada Revolucionária, no Rio de Janeiro, com o codinome Lúcia. Em 1970, foi trocada pelo embaixador suíço e banida para o Chile, sem nunca ter sido julgada e condenada. Com o golpe de 1973, no Chile, Carmela viveu na Itália e França, com intensa participação nos comitês políticos. Voltou ao Brasil em 1979, com a decretação da anistia. Perdeu seus 2 filhos, companheiros políticos, de forma trágica. Faleceu em novembro de 2009, aqui em Belo Horizonte. Convidamos a senhora Ângela Pezzutti, filha da homenageada, irmã da homenageada, para receber a homenagem das mãos do senhor Márcio Santiago, presidente da Comissão da Verdade da OAB. A segunda homenageada é a senhora Oroslinda Maria Taranto Goulart. Nasceu em 1947 em Belo Horizonte. Entrou para a POOP, ainda como estudante de jornalismo, em 1965. Integrou a Colina, passando a atuar no movimento operário. Participou da histórica greve de abril de 1968. A primeira greve após o golpe militar de 1964. Em 1969, foi para a clandestinidade, tendo vivido no Rio de Janeiro e já atuando na VAR Palmares. Viveu em São Paulo e, em seguida, no Rio Grande do Sul. Nesse período, teve uma filha, em 1975, chamada Maria Antônia. Em 1976, com intermediação de Dilma Rousseff, companheira de organização desde a POLOP, participa do movimento feminino pela anistia. Atualmente, trabalha na Secretaria de Políticas para as Mulheres, em Brasília. Convidamos a senhora Oroslinda para receber a homenagem das mãos do presidente da Comissão de Anistia, Paulo Abrão.
terceira homenageada é Maria Geralda Gomes Diniz. Nasceu em 1920 em Brasília de Minas. Casou-se aos 20 anos com um militante político do PCB, Davi Rodrigues Diniz, que a contagiou com um sentimento de humanidade e um entusiasmo nas lutas pela transformação social. Toda a família foi vítima da tirania e violência dos algozes da ditadura civil-militar do Brasil. Com o sentimento patriótico, Maria Geralda, hoje com 93 anos, diz que faria tudo outra vez, porque ela e o marido lutaram por amor ao Brasil e ao povo brasileiro. A homenageada Maria Geralda recebe o certificado das mãos do ex-ministro Patrus Ananias. Calma, vai chegar lá. A quarta homenageada in memoriam é Terezinha Martins Rabelo. Nasceu em 1928, era economista e funcionária federal. Ficou sozinha no Brasil com seus 7 filhos. O maior tinha 11 anos, quando seu marido, José Maria Rabelo, teve de deixar o Brasil para fugir das perseguições do regime militar. Nessa ocasião, viu sua casa invadida e saqueada mais de uma vez. Um ano depois, vivendo sob as maiores ameaças da repressão, conseguiu viajar para o Chile, acompanhada de seus filhos, onde iria sofrer todas as vicissitudes do golpe contra Allende. Faleceu em janeiro de 2013, junto à sua família. Convidamos o senhor José Maria Rabelo, viúvo da homenageada, ele que vai receber o certificado de homenagem das mãos de Luiz Cláudio Chaves, presidente da OAB. A quinta homenageada é Angelina Dutra de Oliveira. Nasceu em 1923. Ferroviária concursada a partir de 1943, foi dirigente dos funcionários públicos federais e do movimento de mulheres em Minas Gerais. Presa em 1964, durante um mês em Belo Horizonte, voltou a ser presa em 1969 no Rio de Janeiro, junto com 2 filhas e um neto de 2 anos de idade. Exilou-se na Argélia em 1970 e viveu no Chile, Panamá, Bélgica, Portugal e Angola, até retornar ao Brasil em 1978. Hoje vive no Rio de Janeiro. Convidamos a senhora Angelina para receber a homenagem das mãos da deputada Jô Moraes.
A sexta homenageada é Conceição Imaculada de Oliveira. Nasceu em 1946 em Brumadinho. Entrou para o movimento estudantil aos 16 anos. A convite do militante do PCB, Benigno Silveira, à época presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Minas Gerais, após o golpe de 1964, assumiu uma diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos. Com a radicalização do golpe, passou a atuar no Grupo Corrente, dissidência do PCB em BH. Foi presa em 1969 e trocada pelo embaixador suíço em 1971. Viveu no Chile e em Cuba. Retornou ao Brasil em 1987. Convidamos a senhora Imaculada Conceição para receber a homenagem das mãos de Maria Cristina Rodrigues, presidente da Associação dos Amigos do Memorial da Anistia. O sétimo homenageado é Antônio Ribeiro Romanelli. Nasceu em 1928. É advogado e professor da UFMG e da PUC Minas. Presidiu e defendeu as Ligas Camponesas de Minas Gerais no período do governo militar. Sofreu 4 meses de prisão e condenação pela Justiça Militar, além de 9 anos de reclusão por força do ato institucional número 2. Autor do livro Minhas Memórias do Cárcere e do Exílio, que conta suas experiências durante os anos de exílio no Chile, entre outras obras publicadas. Convidamos o senhor Antônio Ribeiro para receber a homenagem do deputado Isaías Silvestre. Passaremos agora aos pronunciamentos. Lembrando que os pronunciamentos serão de até 3 minutos. Iniciamos com o presidente da Comissão de Anistia, Paulo Abrão. Eu queria pedir que todo mundo ficasse em pé, por favor. Os nossos homenageados de hoje, quando foram devidamente reparados pelo Estado, não existia a solenidade do pedido de desculpas públicas oficiais a eles. Então eu quero, nesse instante, nas incumbências e responsabilidades que nos cabem, na presidência da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, me dirigir a cada um dos senhores homenageados na data de hoje e formalizar oficialmente o pedido de desculpas do Estado brasileiro, em nome do nosso povo, por todos os erros que foram cometidos contra vocês no passado. E as nossas mais justas homenagens. Muito obrigado a todos.
Convidamos agora a senhora Maria Geralda Diniz para fazer o uso da palavra, representando todos os homenageados. Aqui mesmo. Só vocês me colocando em posição. Será que eu posso falar aqui? Posso, né? Então, boa tarde, né? Para todos que estão aqui presentes. Eu sou apenas uma vítima da ditadura, da tirania, junto com todos aqueles que já estão tombados. Tombaram por amor à pátria. E eu também senti o mesmo, porque eu amo a minha pátria, amo o povo da minha pátria. Não há um dólar e nem a libra esterlina. Não, isso não significa nada para mim. Significa as vidas, as pessoas que tiveram as suas vidas, como se fala, né? Eu estou com um pouco de dificuldade para falar, porque eu sou cega. Eu sou cega dos olhos, mas não sou do coração. Mahatma Gandhi, o grande hindu e filósofo, nos deixou uma herança muito importante, porque ele amava sem distinção, e eu também amo sem distinção. Em nome do meu esposo, que já está falecido, meus filhos que estão vivos, e todos aqui presentes que sofreram junto comigo, eu grito em voz alta: viva o Brasil, viva o povo brasileiro, viva aqueles que tombaram e aqueles que estão aqui presentes. Também convidamos para falar, em nome dos homenageados, o senhor Antônio Romanelli. Que me perdoem os presentes, mas eu gostaria de expressar aqui dois temas rapidamente. O primeiro é que eu gostaria de transferir esta homenagem àquelas heroínas de verdade que, embora não tendo participado politicamente, não se recusaram o seu apoio e o apoio da família quando nós tivemos naqueles ergástulos da ditadura. Eu quero transferir isso à minha mulher Lourdes, sobre a quem eu devo que, com poucos recursos, ela conseguiu manter a unidade da família, deixando-nos o legado de uma família unida e feliz. Obrigado, Lucinha. O segundo tema que eu queria também falar rapidamente é sobre a questão da anistia mesmo. A anistia, para mim, é esquecimento. Eu me recuso a estar no mesmo nível
do que o brilhante Ustra. Bravo! Eu não tenho nada a esquecer. Ao contrário, eu me orgulho de haver participado, ainda que em pequena parte, da luta contra a ditadura, que, sonegando os direitos constitucionais do povo, se arvoraram a comandar cruelmente esse país. Mas eu não tenho, portanto, nada a esquecer. Agora, eles sim, os crimes bárbaros pelos quais eles cometeram, não podem ser esquecidos, porque tortura, crueldade, desumanidade, crimes contra a humanidade não tem prescrição. Muito obrigado. Antes de continuarmos com os pronunciamentos, convidamos mais uma vez o vereador Tarcísio Caixeta, representante da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, para compor a mesa de honra. Retorno a palavra para o presidente da Comissão de Anistia, Paulo Abrão. Eu declaro formalmente abertos os trabalhos da Caravana da Anistia do Ministério da Justiça e anuncio publicamente que, a partir desse instante, a sede da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça se transfere do Palácio da Justiça de Brasília para a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Após essa breve ato de abertura, nós instalaremos aqui a sessão da Comissão de Anistia, tal qual ela ocorresse lá em Brasília, com todas as suas imperfeições, com todas as suas qualidades, mas esse processo de trazer e discutir publicamente os temas do passado sempre esteve nos nossos horizontes, nos nossos objetivos políticos de romper o medo de enfrentar o passado. Vejam todos nós o momento especial que nós vivemos no Brasil. Há 7 anos atrás, quando as caravanas começaram e o trabalho da Comissão de Anistia se publicizou, nós falávamos para nós mesmos. E o nosso público era muito restrito. E hoje a gente vê esse auditório lotado de jovens que terão a responsabilidade de levar adiante as conquistas dessa geração do passado, que tanto lutou em favor das nossas liberdades. Esse é um processo de mudança cultural no país. Se no passado vigia a cultura do sigilo, a cultura do esquecimento, agora nós estamos construindo uma nova nação. A nação da verdade, a nação da transparência. Que o brasileiro seja visto pelos estudiosos, os antropólogos do futuro, não mais como homem apenas, como homem cordial ou a sociedade do jeitinho. Que nós sejamos vistos como homens e mulheres que sabemos resistir sempre contra a opressão e em defesa das nossas liberdades públicas. E que as nossas ruas, os nossos monumentos, os nossos espaços públicos recebam os nomes dos nossos lutadores da resistência brasileira, pois eles são um exemplo para nós seguirmos. Amanhã nós inauguraremos meio-dia, na Afonso Pena, em frente ao DOPS, o primeiro monumento público de homenagem à resistência brasileira e à luta pela anistia. Belo Horizonte receberá o primeiro de 10 marcos que serão fixados em cada um dos cantos do país. Esperamos contar com a presença de todos lá. Eu agradeço muito aqui o apoio das autoridades
da sociedade civil aqui presente, quem a quem nós devemos muito do que nós temos hoje em conquistas de liberdade, exercício do direito à verdade, à memória, à reparação e à justiça, muito especialmente aos nossos representantes, quero de governo, representantes do Ministério da Defesa, do Ministério da Secretaria de Mulheres, caro Luiz Cláudio, presidente da OAB de Minas, que criou no nosso estado de Minas Gerais a primeira Comissão da Verdade da OAB, que hoje está em funcionamento dentro do nosso estado. Os nossos parlamentares têm compromisso com essa causa, não preciso nem referenciar a cada um deles. A Associação dos Amigos do Memorial da Anistia, nós estamos construindo aqui em Belo Horizonte o primeiro equipamento público federal de lugar de consciência e de memória, com apoio da sociedade civil. E, por fim, deixar um último recado, que nós precisamos nos mobilizar para que o Estado de Minas Gerais aprove e instale a sua Comissão Estadual da Verdade também, a exemplo dos demais do país. Convidamos para a palavra o presidente da OAB, Luiz Cláudio. A liberdade e a legalidade são as tábuas de vocação de um advogado, Rui Barbosa. Eu queria saudar todos os integrantes desse magnífico evento, na pessoa do amigo mineiro de Berlândia, que tem feito um brilhante trabalho, Dr. Paulo Abraão. Eu queria também, em nome dos 770 mil advogados do Brasil, porque aqui represento também o presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, agradecer esse trabalho importante de luta e sangue em prol da redemocratização do país, dos homenageados desta manhã tarde. A Ordem dos Advogados do Brasil e a advocacia em geral tem uma atribuição fundamental de lutar pela defesa da Constituição da República, das liberdades democráticas. E o advogado é assim, um combatente contra o autoritarismo. E foi assim no regime ditatorial do Estado Novo, e foi assim no golpe militar e na ditadura que tantas agruras trouxe ao povo brasileiro. Mas os advogados capitanearam, ao lado de outras importantes entidades civis, essa reação do povo brasileiro, esse clamor da sociedade brasileira pela eleição direta, pelo voto popular, e em especial pela redemocratização com o Estado Democrático de Direito. E nós vencemos essa batalha. Mas, como disse o Paulo Abraão, nós temos que ter a eterna vigilância, porque os direitos foram adquiridos com muito sacrifício de muitos cidadãos brasileiros. E nós aqui temos esse dever de dizer também que essa anistia, infelizmente, como disse o nosso grande Romanelli, que aqui representa todos os advogados que lutaram contra esse regime de exceção, mas essa anistia representa uma impunidade, porque foram cometidos crimes lesa humanidade, onde nós não podemos admitir prescrição alguma. Não há que se falar em anistia daqueles que abusaram de um pseudo-poder para torturar, para matar, em nome de uma defesa de um Estado antidemocrático. E nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, temos realmente que dizer à sociedade que parte da impunidade que hoje se diz que existe na justiça brasileira é proveniente exatamente desse exemplo que foi dado à juventude brasileira, de que se pode praticar atos desumanos e não pagar na lei, não pagar na justiça. Então, eu gostaria apenas
de, em nome da ordem, dizer que esse grande passo dado pela Comissão de Anistia, pelo Memorial da Anistia, tem que ser intensificado para que aqueles que cometeram crimes lesos à humanidade paguem por isso. Muito obrigado. Representando a sociedade civil, convidamos Maria Cristina Rodrigues. Boa tarde a todos. Quero, através de Paula Abrão, cumprimentar os representantes na mesa. Meu profundo carinho a Terezinha Rabelo, minha mestra, uma mulher que tanto me inspirou no cotidiano, na luta, na conciliação da luta política, da vida profissional e mãe. Eu quero dizer mais uma vez que, com esse objetivo de aprofundar a democracia, sermos vigilantes dos processos democráticos, não permitir que a ditadura, tortura, violação dos direitos humanos seja instalada, a Associação dos Amigos do Memorial da Anistia do Brasil vem buscando, procurando, através de atos e ações, manter viva a memória dos combatentes e manter vivo também a tortura, a opressão, para que a juventude, vocês que aqui estão nesse encontro nacional, possam continuar contribuindo com o aprofundamento da democracia, com a vigilância. Nós estamos fazendo em Belo Horizonte um trabalho grande, no sentido, Paulo, de estar modificando, mudando a nomenclatura de viadutos, de avenidas, em termos de estarmos homenageando os nossos combatentes e retirando o nome dos nossos torturadores e dos nossos opressores. Quero agradecer de público duas ações, dois movimentos que têm tido uma grande repercussão entre os nossos amigos e companheiros. É a manutenção do projeto Rua Viva, do Betinho, para o qual eu peço uma salva de palmas, vereador de Belo Horizonte, presidente da Câmara, que procurou manter as memórias vivas já há bastante tempo através do projeto Rua Viva. E quero também agradecer a você, vereador Tarcísio Cacheta, que apesar de toda uma luta interna contrária, nós estamos conseguindo continuar o programa Rua Viva e também retirar nomes, como já conseguimos retirar, através de um projeto de sua autoria, o nome do viaduto Costa e Silva para José Maria de Magalhães. Eu quero convidar todos para o dia 17 de junho estarmos retirando esse nome e recolocando o nome de um médico combatente, militante social, deputado cassado, para substituir o nome desse torturador que estava aí com o nome em voga. Agradeço a todos, um abraço, muito obrigada, Paulo, por mais esse momento de redescobrir a história e reescrevê-la. E encerrando o momento de pronunciamento, convidamos, representando nessa oportunidade parlamentares e ex-parlamentares presentes, convidamos Patrus Ananias e João Moraes.
mais do que um ato, esse é um momento de celebração de um pacto de uma geração generosa e inquietante que, com a sua presença, alimenta o nosso coração de que a luta vai continuar. Parabéns a toda essa juventude que está aí. E essa juventude que está aí realiza um pacto conosco, que sofremos os nossos momentos de dureza, de prisão, de tortura, de perdas, de quase falta de perspectiva e de desencontro, mas nós realizamos, sobretudo, a alegria de encontrar as pessoas que anonimamente nos salvaram. E a essas pessoas que muitas vezes não são citadas, a elas devemos a nossa vida. Por isso que eu queria, Patrus, fazer uma homenagem também muito especial. Muitos homens e mulheres estiveram aqui. Mas eu queria citar que a sindicalista ferroviária Angelina e a maior liderança feminina mulher do Sindicato dos Metalúrgicos Conceição, aqui presente, dirigiu a maior greve metalúrgica de 68 deste estado de Minas Gerais. Por isso, a esses generosos trabalhadores, a essas generosas mulheres e a esta juventude que está aí, a esperança, deputado Nemário, deputado Isaías Silvestre, que hoje o Congresso derrotará qualquer retrocesso em relação aos direitos humanos, impregnando a sociedade daquilo que é mais vivo, que é a defesa da vida, da liberdade e da esperança. Parabéns a todos que estão aqui, porque nós alimentamos a esperança de que é possível viver em liberdade. Dessa vez eu fui surpreendido totalmente para fazer a fala, mas eu estava vendo o filme, foi apresentado inicialmente, e muito emocionado, né, pelas imagens e recordações. Eu fiquei pensando, foram acontecimentos muito recentes. As pessoas mais novas, as novas gerações, não viveram, porque o nosso tempo existencial é um tempo muito curto. 30, 40 anos é um tempo importante no tempo, na vida de cada um de nós, mas é um tempo curto na vida dos povos, das nações. Eu penso que uma questão fundamental para nós hoje é afirmarmos a nossa memória enquanto povo brasileiro. A memória é fundamental para a nossa identidade, para a nossa cultura e para que possamos construir juntos um futuro melhor. Eu fiquei pensando nisso. Muito recente, a violência, a tortura, a supressão das liberdades democráticas, as perseguições mesquinhas, as prisões arbitrárias, os exílios, as mortes, tanto sofrimento, mas nós conseguimos vencer. Ao mesmo tempo que eu ia vendo o filme, eu lembrando cada um daqueles momentos que nós vivemos. A luta pela anistia ampla, geral e irrestrita, que nós estamos de acordo, não pode anistiar os que cometeram crimes contra a humanidade. A luta pela Constituinte, as diretas já, todo o processo, aquelas campanhas que nós vivemos todos juntos, nós estamos resgatando. Eu quero deixar aqui um registro, viu, Luiz Cláudio? O Paulo, eu sou um advogado fora dos tribunais há 30 anos, hoje um professor apenas, mas eu quero deixar uma reflexão aqui. A lei da anistia é de 1979. A Constituição é de 1988, 5 de outubro de 88. A Constituição diz que tortura é crime inafiançável contra a humanidade, etc. Eu aprendi nos meus tempos de direito de escola que quando se faz uma Constituição, ela só recepciona da legislação anterior aquilo que está compatível com ela.
Então eu entendo a parte da anistia para os perseguidos políticos, para as vítimas, os prisioneiros, os torturados, os exilados, quanto a isso não há nenhuma dúvida. Agora eu estou convencido que a Constituição não acolheu aquela pretensa e falsa anistia aos que cometeram os crimes contra o povo brasileiro. Então eu entendo que a questão está posta hoje. É só o Poder Judiciário assumir a sua responsabilidade e julgar os casos que lhes são apresentados. E nós queremos esse resgate muito visível. Nós não podemos aceitar essa ideia de que uma legislação anterior prevaleça sobre a nossa Constituição, que para nós é muito cara, né? Nasceu do processo constituinte e que este ano está comemorando o seu 25º aniversário. No mais, gente, parabéns para nós todos. Eu estou lembrando aqui de muita gente, não vou citar nomes, eles estão todos presentes sempre nos nossos corações e nas nossas memórias. Nós estamos de parabéns, derrotamos a ditadura e vamos conquistar dias melhores e fazer do Brasil a grande pátria, livre, soberana, justa e democrática que nós merecemos. Muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença de todas as associações e instituições estudantis. Obrigado pelo apoio. Vamos ouvir agora o Dr. Paulo Abrão, presidente da Comissão de Anistia. Apenas para agradecer, desfazer a nossa mesa e convidar imediatamente a Comissão de Anistia, porque nós vamos apreciar aqui agora, as pessoas vão ver como funciona o processo de reparação de 2 casos de ex-perseguidos políticos que apresentaram seu pleito perante o Estado brasileiro. Muito obrigado a todos e eu já convido os conselheiros da Comissão de Anistia a tomarem seus lugares.